A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos para uma missão importante, que é estudar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita. Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ao Pai será através de mim. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Sim, Isa, vamos ao estudo. E hoje falando sobre a síntese dos principais ensinos das epístolas de Paulo. São várias, nós estamos estudando, cada dia falando de uma, duas epístolas, porque, como eu já falei em outros programas, infelizmente, as pessoas não estudam as epístolas de Paulo. Leem alguns trechos que interessam, mas não estudam a fundo, e elas são importantíssimas, tá? Porque Paulo foi o grande divulgador do cristianismo. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 Operadora 32. Nosso WhatsApp é 999-327758. Quer falar comigo, utilize a TIM, 988012675. Meu WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, aos que me olham com orgulho, é um olhar frio e distante. Surge-me vontade de me afastar e de retribuir com o mesmo orgulho ou com a vingança. Mas só tem olhar frio os que carregam frieza por dentro. Não me considero assim, vejo-me bem intencionada e sem ódio. Tenho muito a dar. Como me sinto tranquila e amorosa, encaminho meus pensamentos de calma e de bondade na direção de uma pessoa em particular. Vejo-a recebendo essas emissões mentais, quebrando o gelo, tornando-se receptiva e com transformações interiores que desabrocham num sorriso. Assim espero esteja na realidade. Agradeço a Ti a colaboração que posso dar à melhoria dos outros e me rejubilo porque me forneces as condições de vitória. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta. Síntese dos principais ensinos das epístolas de Paulo. A epístola aos Colossenses, exortação à espiritualidade e ao amor fraterno. Portanto, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde o Cristo está sentado à destra de Deus, ou seja, à direita de Deus, né? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então Paulo aqui estava incentivando, né, a comunidade de Colosso para que nós devamos ter a nossa mente voltada para o alto, pelas coisas divinas. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência
e a avareza, que é a idolatria. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Ou seja, já estava ali no processo de mudança, então deveriam deixar as coisas antigas para trás. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, Paulo escreve essa carta endereçada à comunidade de Colosso, aos colossenses, para que se comportem como verdadeiros cristãos. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra do Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então está registrado por Paulo nesta carta aos Colossenses, que a carta é dirigida à comunidade cristã de Colosso, evidencia o amor fraternal, o espírito de cooperação que deve reger as relações interpessoais, o que serve para nós, Está atualíssimo. Ou seja, devamos então viver as coisas divinas e deixar um pouco as coisas terrenas, a não ser aquelas que são realmente necessárias. Mas evitar a cólera, a ira, a maledicência, porque isso só destrói, não? É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendemos com o Cristo. Até foi feita uma pergunta muito interessante no seminário que eu estava lá em Lagoa Santa: qual é a diferença da tolerância para a paciência? Que faz um sentido muito grande, porque há uma diferença gritante também. Ser paciente, o adquirir o hábito da paciência, é uma virtude conquistada, porque a pessoa já não se impacienta mais, como acontecia com o Chico mesmo agredido. Sua paciência era tanta que ele via o agressor uma pessoa enferma e doente. O tolerante, ele tolera, não quer dizer que ele aceita, ele tolera até não sei quando, Ele pode um dia não tolerar mais. Então, uma diferença muito grande entre a tolerância e a paciência, mas que sejamos pelo menos tolerantes para evitarmos problemas maiores e mais graves. Isso eu falo principalmente no campo da política hoje, tão arraigada aí, que a gente tem que ter um pouco mais de tolerância, também no aspecto religioso, de suma importância. Você pode até não concordar com a postura de determinados religiosos, mas devemos respeitar a opinião e sermos então tolerantes, que não deixa de ser um exercício para a futura paciência, que é uma grande virtude. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício, que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos também elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus Cristo. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamos-nos, assim, de todo mal para construirmos todo bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmão, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Jesus sempre nos tolera, nos aguarda de braços abertos, para que possamos nos transformarmos de dentro para fora e vivenciar de fato os ensinos deixados por ele. Epístolas
aos Tessalonicenses. Paulo está falando para o povo de Tessalônica. As duas epístolas dirigidas aos Tessalonicenses são considerados os primeiros escritos de Paulo. Olha só a importância. Os primeiros escritos de Paulo, né? E também os mais antigos do Novo Testamento. Tessalônica, cidade litorânea, capital da Macedônia, na Grécia, foi visitada por Paulo, Silas e Timóteo durante a segunda viagem missionária do apóstolo. Está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 18. Então, é uma viagem que Paulo fez à Grécia, não sendo assim tão bem aceito, felizmente, mas ele levou e conseguiu, né, alguns méritos, poucos, mas não deixou de pregar ali o evangelho àqueles que realmente interessavam. Após deixar Filipos, Paulo e seus companheiros passaram ali um tempo breve, mas logo o suficiente para ganhar vários convertidos entre judeus e gregos que frequentavam a sinagoga e fundaram uma igreja. Segundo Lucas, a oposição forçou os missionários a partir precipitadamente. Sim, ali eles eram sentenciados à morte eficaz. A situação ficou grave e eles tiveram que sair o mais rápido possível. Segundo Lucas, também informa que eles seguiram para Caia e trabalharam brevemente em Atenas e depois por um longo período em Corinto. Aí, Corinto, sim, Corinto, eu já falei outras vezes, é a terra da sua amada Abigail e Gesiel, né, que mais tarde passou a se chamar Estevão. Então, Paulo tinha um carinho especial por Corinto e os coríntios de um modo geral. Foi durante esse período que Timóteo fez a visita mencionada a 1 Tessalonicenses 3, versículos de 1 a 6, que Paulo escreveu a primeira epístola, sem dúvida, de Corinto. Então, além de ele escrever as duas cartas a Coríntios, né, primeira e segunda, ou epístolas como queira, também ele escreveu outras cartas na pequena igreja de Corinto para as outras comunidades. As duas epístolas foram redigidas em linguagem simples, focalizando problemas surgidos na comunidade ainda na infância da fé, abraços com costumes e ideias do paganismo circundante que ameaçavam penetrá-lo. Revela o tipo de pregação usual na igreja primitiva, ou seja, sermões caracterizavam pela simplicidade e clareza, denominados prédica. Percebe-se igualmente que Paulo se encontrava na primeira fase de compreensão do Evangelho. Então, o enfoque principal da primeira epístola é a futura vinda do Cristo, chamada de parousia. Há indicações de que os Tessalonicenses não compreenderam o real sentido da ressurreição e a forma de como Cristo poderia retornar. Daí a razão das explicações contidas nessa carta. Então não há dúvida que Paulo foi o seu autor. Então a segunda epístola suscita problemas para os quais não há respostas consensuais. Sua linguagem conteúdos são semelhantes ao dos Tessalonicenses para indicar se autêntica, foi provavelmente escrita não muito tempo depois da primeira epístola. A pungência da linguagem de Paulo pode sugerir também que ele próprio estava sendo alvo de ataque particular de pessoas de fora da igreja. Na parte final da carta, encontramos indícios de que alguns membros da igreja estavam vivendo na ociosidade. Isso provocou forte censura de Paulo. Acreditava firmemente que os cristãos devem trabalhar para o sustento, trabalhar para o seu sustento, trabalhar. Então, se nós nos propomos a fazer a divulgação da doutrina que nós recebemos dos Espíritos, foi compilada pelo Kardec, cabe a nós levá-la de uma forma também gratuita, né? E isso não vai trazer remuneração para nós. Então, porque senão foge do nosso objetivo. Então, Paulo já se preocupava com isso, né? A mensagem deveria ser desse tipo, receber e dar de graça, né? Síntese dos principais ensinos das epístolas aos Tessalonicenses. Então, ele faz uma exortação a uma vida simples e santificada. Então, costumes dissolutos e práticas sexuais ultrajantes, como incesto, por exemplo, foram os maiores desafios enfrentados por Paulo junto aos povos gentios.
Eles se convertiam ao cristianismo, mas tinham dificuldade em abrir mão das práticas às quais estavam acostumados. Resulta o apóstolo lhes falarem com veemência. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba por o seu vaso em santificação e honra. Chamar a atenção, Deus nunca se vinga. Deus é só amor e bondade. Mas toda ação, ela gera uma reação. Então, se você fizer alguma coisa contra o seu irmão, você vai receber. Não como uma vingança, repito, mas como a lei do retorno, que ela é inexorável. Por isso, nós temos determinadas situações que nós passamos na nossa vida como encarnados, que a gente às vezes não vê onde erramos para que aquilo esteja acontecendo. Mas a doutrina esclarece para nós. Daí ser considerada consoladora, porque ela vai te dar a resposta. Você está passando isso por resgate do que você fez em alguma outra vida. Então, não há vingança, é a lei do retorno. Mas um retorno que nós mesmos vamos pedir, porque quando a gente reencarna, a gente tem duas opções para fazer a programação da reencarnação. Ou pelo amor ou pela dor. Mas a grande maioria de nós, no planeta de provas e expiações, ainda faz a opção pela dor. Pagar com a mesma moeda do que fizemos. Então, por isso, as coisas vêm acontecendo, que é um resgate. Então, quando a gente tem a certeza disso, porque se nós temos fé inabalável, nós temos certeza disso. Deus não erra, Deus não castiga, é a lei do retorno que está acontecendo. Então tenhamos, como disse o Pedrosa, paciência, tolerância até conosco, de passarmos aquilo que precisamos passar e nessa aceitação a gente também exercer a paciência de saber caminhar para resolver aquele problema. Então, é muito importante a gente entender isso. Por isso, como eu sempre falo, a importância de estarmos fazendo o que estamos fazendo, é estudar. Porque Jesus trouxe o caminho. Ele disse, a época que ele esteve aqui, eu mandarei o Consolador, porque no momento o homem não estava preparado para os seus ensinos. Mas mandarei um Consolador que trará meus ensinamentos muito mais bem explicados. Então, a gente tem que fazer isso. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser o Pai será através de mim. Então, nós precisamos aproveitar a nossa reencarnação para nos fazer crescer espiritualmente, chegar a uma perfeição relativa, porque perfeito é só Deus. Jesus deixou bem claro, nem ele se pôs como perfeito. Então, que Paulo exortava a não prostituição, a não incesto, por exemplo, porque isso fere o amor, fere aquela postura do cristão que tem que olhar o outro com amor. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Precisamos nos amar. Nós vamos nos amar na medida que a gente começa a fazer a nossa reforma íntima, nos transformarmos em pessoas melhores. O dia que a gente se amar, vai amar o próximo. E o dia que amar o próximo, nós estaremos amando. Ele foi desbravador, vamos dizer assim, em muitas regiões, levando a palavra, o exemplo. Então é muito importante a gente estar estudando. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes, olho dissemos e a oportunidade da gente colher o que plantamos. Por que não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação? Aí vamos agora ver a outra ressurreição de Cristo. Percebe-se que os habitantes da Tessalônica acreditavam que as pessoas mortas permaneciam dormindo, nada sabendo sobre a ressurreição
nem sobre a reencarnação. Ideias comuns que os demais gregos tinham, formações ainda que rudimentares. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Palavras de Paulo, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele a palavra ressurreição, que é para nós a reencarnação. Dizemos-lhe, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados justamente com ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E esse texto que eu falei está em Tessalonicenses 1, capítulo 4, versículo de 13 a 17. Então, o que a gente entende aqui? Que nós teremos nova chance. Erramos, nos arrependemos, mas nós vamos ter outra chance. Porque Deus já nos olha como seres angelicais, só está esperando que cheguemos lá. Então, cabe a nós aproveitarmos a nossa reencarnação, estudando, meditando e andando já por esse caminho traçado por Jesus, para que a gente cresça espiritualmente. A esperança de dias melhores nas próximas reencarnações, como dizia o Chico, não posso mexer no meu passado, nem muito menos no meu futuro, não me pertence, mas eu posso fazer a diferença hoje. É o meu presente de Deus, o agora. Então agora eu pego os conhecimentos e começo a me transformar, porque aí eu terei um futuro melhor. A próxima reencarnação será mais suave. Vamos a outra vinda do Cristo. Então, essa aqui, eu vou citar agora, está em Tessalonicenses 2, no capítulo 2, versículo de 1 a 2, 5, 15 a 16. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela essa nossa reunião com Ele, e não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito, quer palavra, como se o dia do Cristo estivesse já perto. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, irmão, estais firmes e retende as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Dirigindo-se aos irmãos da Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse dentro dos homens maus, dissolutos, justificando apelo com a declaração de que a fé não é de trabalhar pela sua melhora. Através das palavras de Paulo, percebe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar prejuízo e que era necessário mobilizar os recursos contra semelhante. E a gente sabe muito bem, né, que toda vez que uma pessoa está proposta a fazer uma coisa boa, ela tem que se reforçar onde? Na fé. Lembrar que Jesus diz vigiar e orar, então tem que estar firme naqueles ensinamentos de Jesus para não abrir porta a ser molestado, tentar pelo menos dissuadi-la dos trabalhos. E orar, porque toda oração tem resposta e através da oração dos amigos pais vamos nos blindando, né, de ataques de espíritos ruins, possibilitando então que a gente faça o nosso trabalho. Então é isso que ele está falando aqui. Grande convertido, Paulo, em poucas palavras, gravou advertência de valor infinito, que em verdade a cor religiosa caracterizava vestimentas de comunidades inteiras, né?
mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifício, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional, sublime em raros corações. Então, a nossa determinação de nos melhorar, estudar, fazer por onde e ser exemplo, porque a gente sabe que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Estudar e praticar, porque a gente vai crescer espiritualmente, aproveitando a nossa reencarnação, mas com certeza ajudaremos aos outros nessa mesma caminhada. Muito bem, isso é bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical. A seguir, a nossa oração final. Entendemos tão pouco. Eram uma vez 2 irmãos que passaram a vida inteira na cidade e nunca haviam visto uma pastagem ou uma área cultivada. Certo dia, resolveram fazer uma viagem para o interior. Ao passarem por um campo, observaram um fazendeiro arando a terra e ficaram intrigados com o que aquele homem estava fazendo. Esse sujeito fica o dia inteiro marchando para frente e para trás, escavando sulcos profundos na terra. Que tipo de comportamento é esse? Por que alguém iria destruir uma campina tão bonita assim? Perguntou um dos irmãos. À tardinha, tornaram a passar pelo mesmo lugar e viram o lavrador colocando as sementes nas covas. Dessa feita pensaram: e agora? O que estará fazendo? Deve ser louco. Está jogando trigo bom dentro dessas valas. O campo não é lugar para mim. As pessoas agem como se fossem malucas. Vou voltar para casa, disse um dos rapazes. E de fato retornou para a cidade. O outro resolveu ficar na localidade mais alguns dias. Poucas semanas depois, verificou uma mudança maravilhosa. Os pés de trigo começaram a brotar, recobrindo os campos com um verdor como ele jamais vira. Admirado, tratou de escrever para o irmão, a fim de que ele viesse ver aquele crescimento milagroso. O irmão voltou da cidade, encantando-se, de igual forma com a paisagem. Passados alguns dias, o verde dos brotos foi dando lugar ao dourado dos trigais maduros. Só então os dois compreenderam o trabalho do fazendeiro. O trigo amadureceu completamente e o lavrador foi fazer a ceifa. Novamente um dos irmãos não entendeu o que estava acontecendo e exclamou com indignação: o que estará fazendo esse louco? Trabalhou o verão inteiro para cultivar esse lindo trigal e agora o está destruindo com as próprias mãos. Não passa mesmo de um doido varrido. Para mim já chega. Vou voltar para a cidade. O irmão mais paciente ficou no campo e assistiu o trabalho da colheita. Viu quando o trabalhador levou o trigo para o celeiro. Observou o esmero com que ele separou o joio e o cuidado ao armazenar o bom grão. Ficou admirado ao constatar que a semeadura de apenas um saco de sementes havia produzido todo um trigal. Deu-se conta então de que havia uma razão por trás de cada ato do semeador. Ele, por desconhecer todo o processo, é que não entendera de início a riqueza de cada etapa. Algo semelhante a isso acontece conosco com relação aos desígnios divinos. Muitos enxergamos apenas uma parte dos planos de Deus. E por não os compreendermos, os julgamos mal. Por não sermos capazes de compreender a extensão dos propósitos e dos objetivos do Criador, nos revoltamos. Porém, Deus, que é a inteligência suprema do universo, Criador de todas as coisas, sabe o porquê de cada uma das suas ações com relação aos seus filhos. Por essa razão, mesmo que não possamos abranger totalmente o plano de felicidade que Deus traçou para cada um de nós, tenhamos a confiança plena de que o grande fazendeiro do universo sabe o que está fazendo. A nós, cabe aguardar no tempo o que virá em pós.
saibamos aguardar e observemos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, quem mais ama é quem mais se aproxima de sua natureza divina. O dia em que o homem começar a amar ao próximo como a si mesmo, a terra, como por encanto, se transformará. Falta-nos sentir que o outro, seja ele quem for, é de fato nosso irmão e nosso igual perante Deus. Portanto, meus queridos irmãos, não vale revidar a ofensa recebida. Ressentir-se é tomar as sombras do agressor. Vingar-se propriamente é cortar em si mesmo. Se alguém te insulta ou fere, perdoa, esquece e passa. Ninguém apaga um mal criando um outro mal. Ora sempre serve e caminha. Deus tudo sabe e tudo vê. Portanto, meus queridos irmãos, que essa justiça seja feita por Deus e não por nós, criaturas ainda imperfeitas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos por poder estar aqui, estudando o Evangelho de Jesus, e pedimos a Deus que ore por todos nós. Peçamos a paz para cada um de nós, para o Brasil, para o mundo. O mundo está precisando de muita paz. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.